Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, hoje eu quero estudar com vocês novamente mais uma parábola. E desta vez nós vamos dividi-la em duas partes. E eu quero dizer para vocês que a parábola que nós queremos estudar com vocês é a mais extraordinária de todas. É a parábola sobre a qual já foram escritos muitos livros, a parábola sobre a qual mais se pregou em todos os tempos e, na verdade, é a fonte inesgotável até mesmo nos seminários teológicos. Mas, por incrível que pareça, passados 2000 anos do seu relato, ainda há muito que se aprender dessa parábola. Nós apenas queremos tentar abordá-la agora dentro do seu contexto original e das circunstâncias que envolveram o seu relato feito por Jesus na ocasião. Nós estamos falando da parábola do filho pródigo, que humildemente eu prefiro chamá-la de a parábola do filho mais velho. E mais à frente vocês verão porque eu prefiro chamá-la de a parábola do filho mais velho. Qual cristão católico, protestante, evangélico, ortodoxo que não conhece a parábola do filho pródigo? Ou, como eu já disse, o filho mais velho, aquele que tinha ficado em casa, obediente, certinho, religioso, porque, na verdade, é o motivo desta parábola que causou vergonha e desonra àqueles que estavam ouvindo Jesus relatar esta parábola. Bem, como nós já dissemos, há duas coisas que sempre vamos considerar quando estudamos uma parábola. Primeira delas, o contexto e as circunstâncias em que elas foram relatadas. E a segunda coisa importante, toda parábola tem uma mensagem oculta, uma mensagem secreta. Por quê? Jesus não queria falar certas coisas, vamos dizer assim, na lata ou com o dedo em riste, apontando os problemas das pessoas. Elas precisariam pensar e refletir sobre a mensagem que Jesus estava querendo transmitir. Então, ele contava uma parábola que às vezes até demorava um pouco para os seus ouvintes entenderem. Outras vezes, alguns ouvintes se retiravam cabisbaixo ou até com raiva de terem ouvido o que ouviram. E, na verdade, alguns saíam sem ter entendido o que Jesus tinha falado. Bem, vamos começar pelo contexto. Lucas, capítulo 15, versos 1, 2, diz o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Prestem atenção nisso. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Foi nesta circunstância que Jesus então relatou esta extraordinária parábola. Esse encontro se deu possivelmente na casa de um dos líderes dos fariseus, onde se concentrou um grande número de pessoas, alguns para ouvir e outros para observar tudo o que Jesus fazia e ensinava. Ouvir os publicanos e pecadores e observar o que Jesus dizia e ensinava os doutores da lei, os escribas e fariseus. Bem, os publicanos eram gente marginalizada pelos mais espirituais por trabalharem para o Império Romano. As outras pessoas que estavam ao lado desses publicanos eram gente simples, considerados como pessoas de má fama, pecadores.
e que não eram versados na Torá, não usavam uma linguagem espiritual e, na verdade, nem sabiam se comportar quando iam à sinagoga. Já o outro grupo era constituído por gente séria, era a classe sacerdotal da época, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, homens considerados responsáveis, homens considerados sérios. Eram aqueles que sabiam falar hebraico, enquanto as pessoas de má fama mal falavam o aramaico. Os mestres e doutores da lei eram os que sabiam, estes sim, se comportar na sinagoga. Eram os religiosos do seu tempo. Eles detinham não apenas o poder, mas detinham o conhecimento e se achavam os donos da interpretação da Torá. Bem, sabendo Jesus que esses dois grupos antagônicos estavam ali, por um lado, publicanos e pecadores, e por outro, escribas, fariseus, doutores da lei, e que estes haviam dito: este recebe pecadores e até come com eles, Jesus não perdeu a oportunidade e contou a eles 3 parábolas em resposta às palavras desses escribas e fariseus. Assim, Jesus estaria deixando a todos a sua mais importante mensagem: quem são os que fazem parte do reino de Deus? Os publicanos e pecadores ou os doutores da lei? Os escribas, os fariseus? Bem, eu vou ler a parábola para vocês. Lucas, no capítulo 15, do verso 11 em diante, diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o pai, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e ouviu danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou e com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, o filho mais velho. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há
tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bem, este é o relato da parábola de Jesus. Embora a história contada por Jesus não tenha apresentado em si um final propriamente dito, o grupo dos doutores da lei e dos fariseus devem ter se retirado do local indignado diante de uma história escandalosa para eles e por se sentirem diretamente atingidos por ela. Afinal, em situações semelhantes, foi assim que esses doutores da lei, os escribas e fariseus, agiram em situações semelhantes e anteriores. É claro que esta parábola se destinava a eles. Eles se portavam como os portadores dos oráculos do Eterno, da palavra de Deus. Entendiam que tinham a última e definitiva palavra acerca da Torá e dos profetas. Eles tinham a verdade. Entretanto, Jesus já tinha dado inúmeras mensagens a eles, mas eles não queriam dar ouvidos. Vamos ver só mais esta. Mateus capítulo 9, de versos 9 a 13. Partindo Jesus dali, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vejam a enorme semelhança entre esse episódio e os motivos que levaram Jesus a contar a chamada parábola do filho pródigo, que eu insisto em dizer para vocês que é a parábola do filho mais velho, porque ele foi o motivo de Jesus ter contado a parábola. A quem se dirige em nossos dias esta parábola? Neste século 21, porque isto é que importa. Pois a parábola foi contada há mais de 2000 anos. É o que vamos ver em nosso próximo vídeo. Talvez cause escândalo, como causou nos tempos de Jesus, pois nós vamos abordá-la dentro do seu contexto original, dentro das circunstâncias em que ela fora relatada. Então, eu quero concluir esta primeira parte desta parábola impressionante, convidando você a se inscrever em nosso canal Israel e a Igreja e pedindo humildemente a você, compartilhe esse vídeo se você gostou e se você acha que mais pessoas poderão apreciar essa mensagem. Um forte abraço para você.